bem-vindos ao Mais Bíblia Cast, o podcast do Mais Bíblia, para você aí que está nos acompanhando pelo Spotify, mas também um podcast que a gente também chama de videocast quando é no YouTube. Então você que está nos acompanhando no YouTube, acho que você, inclusive, que está no YouTube, deve até achar estranho esse novo formato, porque você já está acostumado aí com Mais Bíblia, cada um ali fazendo da sua casa. Bom, esse é um formato diferente, a gente está aqui no estúdio, você vê que a gente não está mais na nossa casa ali, é dentro desse estúdio, procurando sempre trazer o melhor que a gente pode fazer, com a melhor qualidade de som, com a melhor qualidade de vídeo aí, com a tecnologia que está a nosso favor, então que a gente possa trazer isso para você. Então nós estamos mudando um pouco a cara do Mais Bíblia. Na verdade, eu diria que a gente está expandindo Mais Bíblia. Mais Bíblia, ele não é só o que acontece nas quartas-feiras. Então, Mais Bíblia é um podcast que você pode assistir aqui no YouTube, a estreia dele na quarta-feira, mas você pode ouvir no seu carro, na sua casa, através do Spotify. Então, ele já gera aí uma multiplataforma. Também o Mais Bíblia, ele também são recursos. Então, Mais Bíblia é um e-book, Mais Bíblia é um infográfico que a gente produz. O Mais Bíblia, ele pode se tornar um curso, pode se tornar um seminário, uma palestra, enfim. Tudo que tem a ver com essa instância de ensino da Palavra de Deus aqui na IBC acontece através do Mais Bíblia. Bom, para mim não ficar falando aqui só, nós temos 2 convidados que vai fazer esse programa de estreia e não poderia ter pessoas melhores para estar aqui do que aquelas que estiveram fiéis durante todos esses anos do Mais Bíblia. Então é um prazer enorme estar aqui com a Aline Xavier e com o Joelcio fazendo essa estreia do Mais Bíblia. Aê! Estamos chegando junto aí nesse novo momento do Mais Bíblia. E assim, pra gente é um prazer poder estar nesse novo formato, nesse novo momento. E esperamos nós, né, Aline, que a gente possa alcançar aí, expandindo aí os nossos horizontes aí do Mais Bíblia. É isso aí, eu estou muito animada com esse novo formato, né? Com esse aconchego, esse bate-papo, essa mesa posta. E eu tenho certeza que você que acompanha o programa vai também curtir bastante, porque além da plataforma YouTube, você também vai poder ouvir, né, no Spotify, em outras plataformas. E é isso aí, o nosso interesse é realmente crescer e ampliar. Que legal. Bacana, que bacana. Bom, aqui na igreja, nós valorizamos muito a questão da aprendizagem relacional. Então, esse formato de podcast, eu acho que ele traz muito isso. A gente está aqui ao redor de uma mesa, estamos aqui, a ideia é nós conversarmos ao redor dessa mesa. Então, tudo aquilo que for falado aqui é motivo de edificação, não só para a gente que está aqui, mas para você que está em casa, para que você possa levar isso também para o seu grupo, compartilhar com o seu grupo. Então, estar em uma mesa, ao redor de uma mesa, faz muito sentido para isso que a gente vive aqui na igreja enquanto a aprendizagem relacional. Mas eu vou passar a bola para a Aline, que é a anfitriã, né, cara? Sempre foi a anfitriã do Mais Bíblia, né? Então, Aline, conta aí para a gente o que a gente vai conversar ao longo desse mês de novembro. Então, vamos entrar numa pegada aí teológica, mas de uma forma bem leve, bem descontraída, no sentido de uma linguagem de fácil acesso, né? Se você quiser aprofundar depois, nós temos a oportunidade de receber a sua dúvida através do chat, através do e-mail, de onde você tiver condições de enviar sua dúvida. E a gente quer aqui trazer temas do cotidiano também, né? Resgatando a história e também trazendo para o dia a dia como que a gente pode aplicar essa teologia, né? De forma bem prática. Isso, ela falou no e-mail, se você tiver alguma dúvida, se quiser enviar para algum e-mail, anota aí, maisbiblia@ibc.org.br. Você está vendo aqui na descrição do vídeo, então anota aí, maisbiblia@ibc.org.br. Qualquer dúvida, vai colocando ali para a gente. Algumas, as que podem ser respondidas ao vivo, serão respondidas aqui no programa. As que não poderão ser respondidas, a gente vai dar um jeito aí, algum material, alguma coisa aí para poder sair. Muito bom. E aí, Aline, vamos... O que a gente tem? Vamos que a gente tem para hoje? Hoje o Joelcio, ele não está aqui só para apresentar. Não, ele está aqui para tirar aqui umas dúvidas. Eu vou começar lançando uma pergunta bem interessante para ele. Joelson, para você, o que é teologia? Eita, vamos lá, vamos começar, né? Vamos tentar aí falar um pouquinho sobre a questão de teologia.
Primeiro vamos olhar para a questão da palavra teologia, né? A teologia ela é formada por duas palavras gregas, theos e logos. Se a gente observar essa palavra logos, a gente vai encontrar ela no primeiro capítulo de João, capítulo 1, versículo 1, que a palavra de Deus diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, e estava com Deus e era Deus, né? Então, quando a gente olha a junção dessas duas palavras, theos e logo, nós encontramos que teologia ela é uma ciência que tem como objetivo ajudar no entendimento do conhecimento de Deus, né? Então, a teologia, olhando ela como ciência, ela é essa ciência, né, que favorece ou que tenta favorecer esse conhecimento de Deus para as pessoas. É interessante até olhar essa questão que você falou da ciência, Joelson, porque hoje é como se a gente não entendesse a teologia muito como uma área assim, né? E antigamente ela de fato era uma área dessa forma. Eu acho que a gente vai poder falar mais sobre isso em outros programas, né? Mas acho que ela se compararia ao quê? A quais outros tipos de ciência? Por exemplo, biologia, né? A biologia, ela vem da palavra grega bios, logia, né? Estudo. Então, bio seria uma ciência que discursa sobre a vida. Teologia seria uma ciência que discursa sobre Deus, né? Então, isso é bem bacana de se ver. Assim como filosofia, né? E várias outras ciências aí também. É interessante o que você falou, Euri, porque a palavra teologia ela não tem origem bíblica. É interessante a gente notar isso, né? Essa palavra, segundo o Alistair McGrath, em seu livro A Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, né? Uma introdução à teologia, essa palavra ela começou a ser usada ali no período da patrística. Foi o momento que essa palavra começou a aparecer e começou a surgir, então, essa ideia de teologia, né? Então, o que seria esse momento da patrística? Explica mais aí para a gente. Seria esse momento em que os pais da igreja, né? Antes, assim, Eusébio de Cesareia, ali antes. Eusébio de Cesareia e tantos outros, né? Que saem, então, em defesa da fé, né? Buscando ali tentar responder às questões humanas, por exemplo, quem sou eu, por que estou aqui, qual é o propósito da vida, né? Então, a teologia ela vem com esse viés de tentar responder a essas questões básicas do homem em si, né? Na perspectiva divina, né? O que é que Deus diz sobre isso, né? Então, esse é o viés aí que a teologia traz aí. Então, poderíamos dizer que a teologia ela seria uma ciência que trabalha em favor de Deus, nesse sentido, né? E olhando a teologia como ciência, a gente pode dizer aí que talvez o momento mais importante da teologia, da história da teologia como disciplina acadêmica, tem sido foi a fundação das universidades na Europa Ocidental. Acho que até a gente já chegou a conversar sobre isso, Yuri. Você citou isso também aí em algumas conversas passadas comigo, que foi a questão da Universidade de Paris e Oxford. Essas tinham geralmente 4 cursos de faculdade, 4 níveis superiores, né? Tinha as humanidades, a medicina, o direito e a teologia. A humanidade era aquele curso mais básico, era aquela coisa quando você está sendo preparado para um nível superior, né? E aí, depois de você passar desse nível básico, que era as humanidades, você teria ali a escolha de poder estudar medicina, direito ou teologia. Olha, Aline, se você fosse escolher uma dessas áreas, qual é que você escolheria hoje? Pergunta difícil, né? Mas, assim, eu não sou muito da área de saúde, então, provavelmente, eu não iria para a medicina. Mas eu sou mais da história, então, acredito que a teologia, com certeza, é uma área que me atrai bastante. Até porque, além de envolver os fatos históricos, né, tem a questão sobre o conhecimento de Deus, que certamente acrescentaria muito à minha vida. Então, muito interessante. É até interessante isso, porque se você for ver muitas pessoas daquela época, eles tinham a formação em teologia, mas formação em outras áreas também. Então, também não era, a pessoa não se formava só como teólogo. Ele tinha várias outras formações. Eu lembrei disso, estava lembrando de Blaise Pascal, por exemplo. Então, ele é muito conhecido por conta da matemática, muitas coisas que a gente estuda veio dele, muitas teorias também, só que Blaise Pascal era um teólogo, né? E que também teve muita relevância, inclusive ali no final do século XVII, ali por ali, muita relevância
para o evangelho, assim, algumas teorias, né, que ele desenvolveu, inclusive. A gente percebe muito a participação da teologia, né, em muitos grandes homens da história, né? Por exemplo, você falou Blaise Pascal, mas a gente vai olhar para Einstein, a gente vai olhar para tantos outros lá atrás, que a gente citou apenas 2, né? Mas que você percebe que eles tentam, de alguma maneira, responder através da ciência a qual eles dominavam, né? Buscando mostrar que existia algo superior, além simplesmente do nosso campo material, daquilo que nós conhecemos, né? E que a gente, como cristão, nós chamamos Deus. Eu acho assim, eu não tenho muito, digamos assim, eu não tenho interesse em ser uma pregadora, né, na igreja, no sentido, né, eu entendo o meu papel, mas como curiosa, eu acredito que o estudo sobre Deus, né, quanto mais você estuda, quanto mais você lê a Bíblia, você tem vontade de entender o contexto histórico. E a teologia, ela nos propõe exatamente entender isso, não é necessariamente para você ser um pastor ou uma pastora, né, mas você realmente ter esse conhecimento. Essa é a grande dificuldade, Aline, que algumas pessoas encontram quando olham para a teologia, né? As pessoas têm essa ideia de achar que o curso de teologia ele é voltado apenas para pastores, líderes, presbíteros, obreiros da igreja, né? E que outras pessoas comuns não teriam acesso. Na verdade, o curso de teologia ele é um curso livre. Qualquer membro da igreja que tenha vontade de repente, de aprofundar o seu conhecimento, ele tem livre acesso a essa área, a esse curso. Uhum. Né? Então, quebra-se aqui um paradigma, né, de achar que essa área, ou que essa ciência, teologia, né, é um curso ou uma faculdade voltada apenas para aqueles que têm uma visão de pastor. Isso. Uhum. Ou de presbítero ou obreiro. Não, qualquer um pode ter acesso a ela. Muito bacana, Joel, isso que você falou da questão de que não é para a formação de um pastor. E falando em pastor, aí eu penso em igreja, penso em doutrinas, e aí a pergunta é como desenvolver uma teologia saudável. É bem bacana essa pergunta que você está fazendo, Eri, porque assim, como teologia, ela é uma ciência, né, que vai ali favorecer ou ajudar no conhecimento de Deus, eu preciso ter alguns princípios de como usar essa ciência ou como me aproximar dela, né? Então, a teologia sem o Espírito Santo, ela gera, na verdade, fanatismo, egocentrismo, antropocentrismo, ou seja, idolatria à personalidade humana. Né? Eu sou o detentor de todo conhecimento, eu é que conheço, eu é que tenho a verdade. E a teologia ela não tem esse viés, ela não quer dizer que você é detentora do conhecimento, ao contrário. Existe um ser além de você. Você está tentando conhecer aquilo para que você possa, então, passar para outras pessoas. Então, tentar fazer teologia sem a submissão do Espírito Santo de Deus pode nos levar ao abismo do fanatismo religioso, né? Uma vida religiosa vazia, sem profundidade de Deus. Então, acredito que muito das práticas apresentadas na Bíblia, né, se fazem necessárias para o desenvolvimento de uma teologia saudável. Por exemplo, crer na existência de Deus. Se eu quero me aproximar da teologia, o primeiro passo que eu tenho que fazer é crer que Ele existe. Né? E a própria palavra de Deus fala isso em Hebreus 11:6, o autor ali do livro de Hebreus, ele diz, né, quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Então, o primeiro passo que eu preciso é fazer essa pergunta para mim, eu creio que Deus existe? Porque senão, ao me aproximar da teologia, na verdade, eu vou estar me formando um reservatório de conhecimento. E isso só vai inflamar o meu ego, só vai fazer com que eu cultue cada vez mais a minha personalidade, né? Aí vem a questão do egocentrismo, né? Então isso não é bacana. O primeiro passo é esse, é crer. Para mim fazer uma boa teologia, eu preciso crer na existência de Deus. Uma outra prática para desenvolver uma boa teologia é ter uma vida prática de oração. A gente percebe, quando olhamos para os apóstolos no livro de Atos, a gente percebe a igreja ali, ela nascendo ali as doutrinas básicas da fé cristã, mas a gente percebe também uma igreja de joelhos, uma igreja de oração. Então, não se faz boa teologia sem a dependência do Espírito, sem a crença da existência de Deus, porque a teologia ela parte desse pressuposto, ou seja, Deus existe. A teologia não se interessa em provar a existência de Deus, ela parte do pressuposto que Deus já existe, né? E então essa crença, mais a vida de oração, a vida diária da leitura, né, da palavra de Deus, esse é um ato importante. Você não pode abandonar a leitura da palavra. Isso é uma coisa que
vai ter que ser diária na vida daquele que busca estudar teologia, né? E por que essa leitura diária da palavra de Deus? Primeiro, porque a própria palavra nos diz que esse é um livro importante. 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele vai dizer o seguinte: toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e é útil, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, né? Que é o ensino, a repreensão, a correção, a instrução na justiça. E qual é o propósito disso tudo? De eu ser alguém ensinável, de eu ser alguém que possa repreender, ser corrigido, que eu seja um cara que tenha instrução na justiça. Qual é o propósito disso tudo? É me tornar apto, não para as minhas necessidades ou para os meus interesses, mas apto pela obra que Deus já almejava para mim desde a eternidade. E a palavra termina dizendo, né? Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, esses passos, eles são essenciais para que você consiga desenvolver ou projetar uma boa teologia para os nossos dias de hoje. Acho que você estava falando aí, eu estava lembrando do mapa, Aline, que é, afinal, uma metodologia que todos nós aqui na igreja conhecemos, né? Que nos leva a ter um encontro com Deus, né? Então, essa metodologia, ela meio que nos ajuda ali. E uma das coisas em relação a isso não adianta eu ler a Bíblia só por ler, né? Mas eu preciso, inclusive, é um exercício, né? Antes de ler a Bíblia, é orar, é falar com Deus, pedir para que o Espírito Santo ilumine, porque senão aquele texto ele não vai penetrar, ele não vai gerar uma ação, não vai gerar aquilo que as perguntas do mapa dizem. Então, muita gente pode, como a gente conhece, né, muita gente que tem a sua formação teológica, que entende muito da Bíblia, mas aquilo não é colocado em prática porque não existe esse outro lado, né, de se conectar com Deus para que o Espírito Santo transforme aquilo ali numa prática de verdade. Né? O que a gente pode dizer disso, Euri, é que são homens, por exemplo, conhecedores dos fatos, mas totalmente vazios de Deus. São homens que estão prontos para criticar a forma, as mudanças, mas não tem um relacionamento, uma vida prática que possa chegar e dizer que a teologia ela perpassa, né, ali pela Bíblia, chegando no coração e alcançando outros ali, o ambiente onde ele está. Então, são homens detentores de conhecimento, são ali, como é que a gente pode dizer, um recipiente, né, onde cada vez mais é conhecimento colocado ali dentro, mas totalmente vazios de Deus. Aquilo não gera mudança, não gera impacto, não gera fluência. E assim, a teologia, ela existe, né, realmente essa amplitude, digamos assim, de necessidade de um conhecimento maior, né, de uma pegada mais, digamos, histórica de dados, né? Mas a teologia na prática, o conhecimento de Deus, é aquilo do dia a dia, né? Aquilo de você realmente se chegar perto dele. Tem até uma canção antiga que fala que quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Eu gosto muito dessa ênfase, né, que essa canção ela menciona, exatamente por isso, porque quanto mais eu conheço sobre Deus, eu vou aprendendo sobre Ele. E ali eu já estou aplicando a teologia na minha vida, né? Eu me lembrei agora também de um exemplo que o pastor Armando falou em alguns cultos, de um catador de lixo que chegou no culto, né, e cheirou a Bíblia e ele falou sobre o que ele cheirou, né? Então aquilo ali é nada mais, nada menos que o conhecimento de Deus que chega através da sensibilidade dessa pessoa. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, tudo bem, ter o conhecimento e não ter a unção do Espírito para discernir, para poder chegar e realizar a obra, né? Não ficar só na teoria. Isso aí é o que vai fazer a diferença da teologia na sua, né, na vida da gente. Aline, você falando aí, o que me veio à mente é o seguinte: muitas vezes isso é normal, né? Eu preciso ler a Bíblia, ou então eu chego para alguém do meu GR, do meu grupo de relacionamento, e digo, não, vamos ler a Bíblia, precisa ler a Bíblia. Talvez devemos mudar isso e dizer assim, eu preciso ouvir Deus. Isso. Você precisa ouvir Deus. Porque às vezes a questão só de eu preciso ler a Bíblia pode soar como um exercício, uma tarefa, hábito, né, automático, que eu tenho que fazer. E o ouvir Deus é um relacionamento. Isso. Eu acho que, cara, eu preciso ouvir Deus. Então, se hoje eu vou ouvir Deus um versículo, né? Tipo assim, é 1 minuto que eu estou ouvindo Deus, mas amanhã eu posso ouvir Deus 10 minutos, ouvir Deus meia hora, ouvir Deus 1 hora, assim, é um relacionamento, então vai fluir. E é muito bacana, Euri, assim, você está trazendo essa perspectiva, porque aí vamos aplicar de novo aqui a teologia, né?
A teologia ela se torna importante porque, à medida que eu vou conhecendo Deus, isso é de suma importância para mim, porque o conhecer de Deus, ou seja, quem é Deus para mim, qual é o conceito que eu tenho sobre Deus, isso influencia não só na minha teologia, ou seja, nas doutrinas, nas crenças que eu creio, que eu estabeleço para mim, mas isso também reflete na minha filosofia de vida, ou seja, como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com a criação, como eu me relaciono com a sociedade. Então, a teologia ela não é algo aprisionada a um espaço religioso, não. A teologia ela nos acompanha todo dia. Quando você senta à beira de um mar e você vê aquele pôr do sol bonito, né? Você percebe Deus no pôr do sol, mas Deus não é o sol. Mas você percebe, você pode ver através da criação aquilo. E quando você fala essa questão de ouvir Deus, é interessante porque a Bíblia diz o seguinte, lá em João 4, 24, se eu não me engano, a passagem lá da mulher samaritana, a palavra de Deus diz assim, Deus é Espírito. Se a gente olhar para isso, a teologia ela vai dizer o seguinte, que Deus é uma persona, ou seja, uma pessoa. Por quê? Porque ele tem Espírito. Seres inanimados, por exemplo, como o notebook, os microfones que nós estamos vendo aqui, que nós estamos aqui, né, aqui no estúdio, você vai perceber que eles não têm sensibilidade, eles não têm o Espírito, eles são inanimados. Porém, Deus não. Deus é uma pessoa. Por isso a palavra de Deus diz, ele é Espírito. Então, quando nós temos essa perspectiva da persona de Deus, da pessoa de Deus, nós começamos a ter essa perspectiva de se relacionar com Deus, de ouvir Deus. Porque se a gente olhar para a palavra de Deus na perspectiva de ler, vai ser apenas mais um livro que eu vou colocar na minha lista de leitura. Mas se eu vejo a palavra de Deus como um relacionamento, como um instrumento de revelação da pessoa de Deus, né? Opa, aqui eu não leio a Bíblia, aqui eu desenvolvo um relacionamento com Deus. Né? Então é muito bacana você trazer essa perspectiva, porque traz esse senso. Por isso que a gente pode dizer que nós somos uma igreja relacional. Isso. Né? É muito legal, né? E também quando a gente vê assim pessoas que leem a Bíblia por ler, elas não conseguem entender, não conseguem discernir, né? O Espírito não está ao ponto de fazê-la entender. Então, aquilo não causa um impacto na vida dela quando a pessoa que se dispõe a ler de outra forma, a compreender Deus, né? Querer ouvir o Senhor. E é como você disse, Joyce, assim, no pôr do sol, você vê Deus numa situação, né? Na natureza, às vezes uma borboleta, um passarinho, uma coisa. A minha mentora, a Claudinha, que sempre nas atividades que a gente faz, né? Que ela está fazendo acompanhamento comigo, ela sempre coloca uma situação para que eu possa reconhecer Deus nos pequenos detalhes, nas entrelinhas, né? Então, isso vai depender realmente da minha comunhão com Deus, do meu relacionamento com Deus e, obviamente, com as pessoas, porque, como você bem disse, nós somos seres relacionais e, com certeza, Deus espera isso da gente. Sim. Essa semana eu escutei uma música que ela não é de um autor cristão, mas o refrão dela dizia: eu serei a chuva para molhar a tua plantação, serei a luz para te guiar na escuridão, serei o tempo para te ajudar a curar, serei o grão que irá te fazer brotar. Então é uma música romântica, assim, de fato, assim, de um homem para uma mulher, mas não teve como eu ouvir aquela letra e não lembrar do próprio associar, Cristo. né? Então aquela coisa, Deus ele falou comigo através de uma letra. Isso. Tipo, cara, quem é o grão que vai morrer, que a Bíblia diz que ele vai ter que morrer para que a gente pudesse viver? Cara, esse cara tá falando de Jesus e nem ele sabe que tá falando de Jesus, né? Verdade. Quem é a luz do mundo que vai nos guiar na escuridão é o próprio Cristo, né? Então você percebe aí, Euri, por exemplo, que diariamente nas relações que nós estabelecemos, né, com as pessoas, com a criação, com as coisas à nossa volta, com o mundo à nossa volta, de uma forma ou de outra, nós estamos fazendo teologia diariamente, né? Diariamente, mesmo sem perceber. Né? Por exemplo, quando você percebe, quando você faz essa descrição de ouvir essa música e dentro dela você perceber pontos de contato com a pessoa de Deus, você acabou de fazer teologia. Né? Ou seja, você não precisou ir para uma academia, você não precisou se achegar a uma sala de aula para aprender a fazer teologia. Ou seja,
A teologia ela já está dentro de nós à medida que a gente começa a se relacionar e responder às nossas necessidades e questionamentos do dia a dia na perspectiva de um ser superior a nós, que no nosso caso é Jesus Cristo, né? É isso aí. Diante de tudo isso, Joel, se você acha que todo cristão precisa de teologia? Eita, agora... Te peguei. Será que todo cristão precisa de teologia? Talvez eu faria essa pergunta um pouquinho diferente, né? Para mim, talvez seria qual é a importância da teologia para o cristão? Porque, independente, todos nós em algum momento nos tornamos teólogos. Quando nós fazemos a defesa da nossa fé diante de alguém ou diante de um público, né? Nós estamos ali teologando com alguém, nós estamos fazendo teologia. Então, como eu disse, a teologia ela está intrínseca dentro de nós, ela está dentro de nós. E fazemos isso de forma intencional ou inconsciente. Então, eu posso dizer que sim, a teologia ela é importante para o cristão e o cristão ele tem a teologia querendo ele ou não, né? Quando ele fala sobre Deus. Então, querendo ou não, todos nós em algum momento nos tornamos teólogos. Em algum momento nós estamos ali teologando, tentando levar para o outro o conhecimento de Deus, né? Compartilhando. Então, no momento em que eu falo de Deus para alguém ou justifico alguma ação minha baseada ou fundamentada no que diz ser a vontade de Deus, nesse momento eu estou fazendo teologia. É isso aí. A hermenêutica, o que é que ela faz, né? Ela nos ajuda a compreender o contexto histórico, social, econômico em que o texto foi desenvolvido. Então, olhando por essa perspectiva, a teologia nos ajuda a expor o texto de uma forma mais íntegra, ou seja, sem tantas distorções. Porque, querendo ou não, nós temos as nossas perspectivas, né? Nós temos o nosso óculos teológico. A gente não pode também simplesmente dizer que vai ler o texto e não vai trazer com ele as nossas perspectivas do contexto que nós vivemos, né? Mas aí a teologia ela traz essas duas ferramentas, a exegese e a hermenêutica, que pode nos ajudar a melhorar, aprofundar, né? Melhor, lapidar melhor assim a nossa meditação da palavra de Deus. Joel, se tu tá falando aí de exegese, né? Acho que tem gente em casa que diz, meu Deus do céu, agora ele entrou agora no assunto aí de exegese, não é o nome? Hermenêutica, parece o nome da minha tia. Aí... Mas, na verdade, assim, só trazendo assim mais pro povo poder entender melhor, né? Acho que é muito mais você entender esse contexto, isso que você falou, né? Qualquer Bíblia que a gente tem hoje, geralmente as pessoas pulam aquela primeira página onde tem o nome do livro, né? Só que ali no nome do livro tem quando foi escrito, qual é o autor. Geralmente algumas delas, né, tem a questão do próprio contexto social, político que tem. Se você tiver com a Bíblia de estudo, ela já vai ter bem mais informações para poder passar. Então aquilo ali, o que você está falando é justamente isso. É importante olhar tudo isso, né? Não só a leitura bíblica, mas entender quando ela se deu, como aconteceu, como a questão de livros, por exemplo. Quando eu vou ler um livro e eu pego ali um autor que eu ainda não conheço, eu gosto de saber quem é aquele autor, o que é que ele fez, o que é que ele pensa, até para poder eu consumir aquilo que ele está falando, né? Então, muita gente, às vezes, passa batida em relação a isso. Se a gente pegar um exemplo aqui, bem simples aqui, próprio livro de Marcos, a gente está lá, é um dos 4 evangelhos. Talvez muita gente pode pensar que Marcos foi um dos discípulos, mas não foi. Isso. Então, assim, não, mas ele não escreveu sobre Jesus, ele não andou com Jesus, ele não era um discípulo? Não era. Como assim, né? E aí, se você estuda um pouquinho mais, você procura saber um pouco mais quem foi Marcos, aí você vai saber que ele caminhava muito próximo com Pedro, que tudo aquilo que ele estava falando não foi um relato que ele viu, mas foi um relato de Pedro. Então você vê ele citando muito mais Pedro em seu texto e o jeito de escrever. Então você começa a identificar esse tipo de coisa. Eu acho que te ajuda aí na exegese, né? E na exegese e na hermenêutica, né? Por exemplo, é uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer. Sim. Né? Uma coisa interessante da gente perceber que você falou aí, Euri, a respeito dos discípulos, né? A gente às vezes tem a ideia de achar que Jesus só caminhava com aqueles 12. Aquele era o grupo de relacionamento de Jesus. Aqueles 12 eram, vamos dizer assim, era o público mais íntimo de Jesus. Mas muitos seguidores de Jesus caminhavam com ele, né? Tanto que você vai ver no meio dos caminhos aí várias outras pessoas espalhando a palavra do Senhor. Então é interessante a gente buscar esses contextos para a gente conseguir entender quem são os personagens, quem são as pessoas
que estão ali caminhando dentro daquele contexto, anunciando assim o evangelho, né? Euriano, falando agora das entrelinhas, né, dos nomezinhos, eu lembrei que desde criança eu acho interessante, eu gosto de ver os mapas, né? Eu gosto muito de viajar, então assim, eu tenho muita curiosidade de ver os locais. E aí, quando eu estou lendo a Bíblia, que vem aquele nome daquele local, eu já consigo visualizar. Então, são coisas que a gente, às vezes, deixa passar desapercebido na própria Bíblia, que, né, pode nos auxiliar nessa hermenêutica, nessa exegese, de forma mais prática e mais interessante. Você quer ver uma aplicação muito simples? É quando a gente, por exemplo, se questiona, trazendo aqui uma outra ideia, né? Por exemplo, a pessoa de Jesus. Jesus deveria cumprir várias coisas do Antigo Testamento para que no Novo a gente pudesse perceber ele como um verdadeiro Messias, porque no tempo de Jesus existiam vários outros Messias. Por exemplo, Barrabás, que foi o cara que foi solto quando chega, solta Jesus ou Barrabás, né? Todos escolheram ali Barrabás. Barrabás, no tempo de Jesus, era considerado como um dos Messias, né? Então aí a gente começa a entender um pouco também por que aquele grupo religioso conseguiu influenciar aquelas pessoas para que libertassem Barrabás ao invés de Jesus. Eu, quando fui ler a genealogia, eu comecei a sair anotando, construindo um fluxograma. Fulano gerou Beltrano, e aí ia fazendo as linhazinhas, e de repente hoje lá em casa eu tenho um mapa, né, mostrando ali toda a genealogia de Gênesis, Antigo Testamento, até chegando em Jesus. Mas não foi uma coisa fácil, mas eu tive que sair, conectando, fazendo as linhazinhas ali. Esse é um exercício, por exemplo, de hermenêutica e de exegese. Interessante. A gente está falando aqui, já falou várias vezes, inclusive, aqui sobre essa questão da leitura da palavra, que ela é se relacionar com Deus, é ouvir Deus, enfim, a gente já falou outras vezes aqui. Então, eu te pergunto como essa teologia ela vai influenciar no relacionamento com Deus. Essa teologia ela pode nos influenciar de diversas formas, né? Ela pode nos influenciar de uma forma boa ou de uma forma ruim. Vai depender de como você está desenvolvendo essa teologia. E como nós falamos lá atrás, para desenvolver uma boa teologia, eu preciso de pelo menos 3 passos ali bem simples, né? Primeiro é crer na existência do Senhor. Segundo é ter uma vida de oração. Terceiro é uma prática de leitura diária da palavra de Deus. Eu não faço teologia sem a Bíblia, né? Tudo que eu posso falar, quando eu digo assim que eu não faço teologia sem a Bíblia, porque eu posso também fazer teologia a partir da criação, né? A palavra de Deus diz que o seu poder e a sua glória está manifestado na criação. Então, quando você olha para a criação, nós somos indesculpáveis, porque ali existe a manifestação, a revelação geral de Deus. Então, quando eu falo essa questão da prática da leitura, é porque somente a observação da criação não é suficiente para que a gente tenha uma perspectiva assertiva sobre quem é Deus. Então, a leitura da palavra de Deus ela é importante para a criação dessa boa teologia, né? E isso pode me influenciar de forma boa ou ruim. Então, em algum momento na nossa história, todos nós nos tornamos ou somos, né, um teólogo. Então, tentar fazer teologia sem submissão ao Espírito Santo de Deus pode nos levar a esse abismo do fanatismo religioso. E aí a gente, ao invés de fazer teologia, na verdade, nós estamos criando regras, leis e tradições. Quem nunca pegou a Bíblia, leu e percebeu lá Jesus dizendo para os fariseus, a tradição de vocês estão invalidando a palavra de Deus. Por quê? Porque ali, apesar de grande leitura da palavra de Deus, a perspectiva de construção da teologia daqueles homens era muito mais voltada para uma teologia momentânea, aqui, né? Onde a teologia apontava para um momento sobrenatural, celeste, né? Vamos dizer assim. Mas aqui, como é que isso vai nos influenciar aqui dentro da IBC? Quais são as ferramentas que a gente tem posto à disposição das pessoas para que elas possam alcançar a teologia sem a necessidade de ir para uma academia? Nós temos um mapa que você já citou, né? Que aí são as perguntas básicas, né, norteadoras aí do mapa, o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Quando eu pego o mapa, ou seja, quando eu paro para fazer o mapa, estou fazendo teologia, porque eu estou parando e estou meditando na palavra do Senhor e estou ali buscando respostas a questionamentos meus que eu estou passando dentro daquele contexto. E quando eu faço isso, eu estou construindo uma teologia. Então, dependendo da minha perspectiva, como eu vejo Deus, como eu percebo Deus, isso pode me influenciar de uma forma positiva ou
negativa, né? Então o mapa me ajuda a entender melhor quem é Deus e a sua vontade para mim. A teologia pode gerar ferramentas, né? Agregar, na verdade, né? A teologia pode agregar ferramentas ao mapa, a esse instrumento, a essa metodologia que nós temos, como propósito de aprofundar a nossa meditação. Mas o mapa, de uma certa forma, é uma teologia prática ali que está me influenciando na maneira como eu me relaciono com Deus, mas também como eu me relaciono com o outro, porque à medida que eu vou para o mapa, eu estou ali desenvolvendo um relacionamento com Deus. Então, de alguma forma, a teologia está me influenciando a viver aquela metodologia, o mapa em si, né? E o resultado disso é justamente uma teologia prática, uma teologia devocional, uma teologia mais relacional, onde as pessoas possam perceber o equilíbrio entre o que eu falo e o que eu faço. Aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo, né? Então, a gente pode dizer aí que a teologia ela nos influencia dentro desse contexto. Isso, enquanto você falava aí, Joel, eu estava tentando fazer essa conexão aqui da teologia com essa leitura minha da palavra, com isso colocado em prática. E aí me veio à mente agora essa questão vou dar um exemplo aqui, né? Então, quando a gente, na teologia, pelo menos naquilo que essa igreja aqui tem como doutrina e acredita, por exemplo, a questão da salvação, né? Quando a gente fala da salvação aqui, a gente sabe que nós recebemos uma graça, é uma graça que é dada por Deus e que não tem essa história de que hoje eu tenho, amanhã eu vou perder. Calma, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aos domingos, né? Mas assim, não tem essa questão de que hoje eu tenho, amanhã eu vou perder. E viver esse evangelho sempre com medo de estar perdendo. Eu vou cair, hoje eu vou pecar e amanhã eu perco essa salvação. E acabar vivendo o evangelho com esse objetivo de querer apenas ir para o céu. Aí a partir do momento que eu compreendo isso, que não funciona assim, aí quando eu vou ler a palavra de Deus, isso muda a minha forma de ver a palavra e de me relacionar com os outros. Porque eu vejo que, cara, é uma graça que eu recebi, né? Então, a doutrina da salvação, uma graça que eu recebi. O que é que eu vou fazer a respeito disso, cara? Eu tenho que amar mais a Deus, eu tenho que amar o meu próximo, não é porque eu quero ir para o céu, é porque Deus ele já me deu o bem precioso, ele já morreu por mim, a salvação eu fui salvo por ele, é o mínimo que eu posso fazer, é retribuir a Deus, é louvá-lo, é honrá-lo, é contribuir com a salvação de outros, né? Fazendo com que essa mensagem chegue a outros, enfim, né? Eu acho que faz essa mistura aí. Sim, né? Você viu o que você acabou de fazer? Você fez teologia aí, teologia profunda, né? A teologia ela te leva justamente nessa perspectiva. Por exemplo, você acabou de falar algo muito profundo dentro da teologia que é acerca da salvação. Por exemplo, muitas pessoas têm um pensamento distorcido de achar que através das boas obras você vai alcançar alguma coisa. E a teologia, ela quando a gente fala a respeito, por exemplo, teologia sistemática, né, que nós vamos falar já, mas ela pega esse assunto da salvação de Gênesis a Apocalipse e ele diz, cara, o que a palavra de Deus me diz a respeito sobre isso? E aí você trouxe uma perspectiva legal. Cara, é graça. O que é graça? Favor imerecido, ou seja, você não merece, eu não mereço. Isso foi dado de forma gratuita por Deus, querendo você aceitar ou não, Deus lhe deu. Então, isso tem um impacto não somente na maneira como eu me relaciono com Deus, mas como você falou, como eu me relaciono com a comunidade a qual estou inserida, mas também com a sociedade. À medida que eu me torno um cidadão do céu, quando eu dirijo o carro no trânsito, isso faz diferença para mim, porque a palavra de Deus diz assim, respeite as autoridades impostas, né? Então, no momento, existe uma lei me regendo dentro do trânsito. Então, eu como cristão, a Bíblia me impulsiona a me relacionar com aquela lei de trânsito de uma forma positiva. O quê? Eu preciso obedecer essas leis para que eu possa caminhar seguro. Da mesma forma, é a teologia quando nos leva para dentro da palavra. Eu preciso crer na existência de Deus, eu preciso crer nesses ensinamentos para que isso possa me influenciar de uma forma tal que me impacte na outra ponta, ou seja, me impacte no ambiente onde eu estou, nas pessoas com quem eu estou me relacionando, nos ambientes em que eu frequento. Então, a teologia ela tem muito esse desafio de você sair do que você fala para colocar isso em prática, aplicando isso aos nossos dia a dia. É isso aí.
É como você ganhar um presente, né? E você querer mostrar aquele presente para as pessoas, dividir aquela alegria. Quanto mais a salvação, né? Você sabe que a vida não é só isso aqui, que tem uma coisa muito maior envolvida por trás, né? Da graça de Deus, que é realmente um favor imerecido, um presentão. Por que ficar calado, né? Por que não espalhar as boas novas e não necessariamente, às vezes, falando, mas vivendo, pregando, né? Não só falando, tem sim que abrir a boca e falar, mas também tem que fazer, né? Viver, como você bem diz, né? Cumprir a legislação é uma forma de glorificar a Deus, é uma forma Sim. de você mostrar que você está disposto, que você está fazendo o que é certo. Né? Quando você também é colocado diante de uma situação, por exemplo, o teu patrão pede para você mentir numa audiência, né? Para que a empresa dele não seja penalizada. E você ele vai dizer, não vou mentir não, então se não vai mentir, você vai ser demitido. Tá bom, então vou pagar o preço, porque eu sei que o meu Redentor vai me compensar, digamos assim, vai me Vai né? prover as minhas necessidades. Vai prover, né? exatamente. Ele é Deus provedor, né? Exatamente. Eu estou fazendo, tenho ali um poder de decisão que eu posso ir pelos dois viés, mas cada um dos dois tem uma consequência. Né? Então, seguir a Deus, né, ter esse conhecimento de Deus, vai te dar esse discernimento. Melhor ser demitido por ti do que ser desmentido por Deus. Né? Verdade. Uma coisa legal, por exemplo, acerca da iminência, né? A iminência de Deus. A iminência de Deus nos ensina que Deus está presente e ativo dentro da criação e dentro da raça humana, mesmo naqueles membros que não creem nele ou não lhe obedecem. A sua influência está em toda parte do universo. Mas se a gente olhar para a palavra de Deus, ela também nos dá uma repreensão de dizer assim, cara, Deus, como eu falei a questão acerca do pôr do sol, né? Você pode ir para uma praia, chegar ali na frente, olhar aquele marzão, olhar o pôr do sol e dizer assim, nossa, cara, eu percebo Deus nessa criação, né? É muita maravilha para dizer que isso nasceu de uma explosão, de um caos, né? Ou seja, existe um ser racional. Se a gente olhar, por exemplo, as camadas que protegem a Terra, elas estão milimetricamente espaçadas uma da outra. Mas se essa metragem, ela de repente sair ali da distância exata, o que é que acontece? Não existiria vida na Terra. Ou seja, isso, através da criação, nós podemos perceber que existe um ser inteligente por trás. Né? Existe um ser criacional, existe uma inteligência por trás. E essa inteligência nós temos um nome, Deus. Né? Então, quando nós olhamos isso na iminência, olha uma implicação simples que a iminência dá. Né? A medicina faz parte da revelação geral de Deus. Ou seja, a medicina já existia. Deus foi o primeiro médico, né? Quando ele vai criar a mulher, né? O que é que Deus faz ali? Deus dá um sono ali em Adão, não vou dizer uma anestesia, mas pode-se dizer assim também, né? Coloca Adão ali para dormir, com não sei que instrumento ele usou, mas ele abriu ali e parte do Adão então foi tirado para surgir a mulher, a primeira cirurgia. Então, a medicina em si, ela faz parte da revelação geral de Deus, e o trabalho do médico hoje, quando nós olhamos aí, por exemplo, nesse momento de pandemia que nós passamos, né? Quantas pessoas na área de saúde ali se doaram, né? Fazendo o seu melhor, ajudaram tantas outras pessoas. E aí, quando a gente olha para o trabalho desses médicos, a gente percebe o canal de atividade divina de Deus em meio à nossa história. Sim. Né? É interessante quando a gente vê isso, porque a palavra dizendo, olha, eu estou aqui, estou ali, mas eu estou dentro da história, eu estou fazendo parte das circunstâncias, mas também estou dentro de vocês. Ou seja, a Paulo chega a dizer o quê? Que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus habita em mim, mas eu sou Deus? Não. Mas eu reflito Deus. Né? Uhum. Então é muito interessante quando a gente percebe isso. E a teologia nos ajuda justamente a construir essa sensibilidade, mas sempre partindo do pressuposto, na crença do Senhor Jesus. Porque aquele que se aproxima para conhecer Deus, é necessário que ele tenha no coração essa predisposição de saber, ou de crer, né, que Deus existe. É necessário. Eu sei. Gente, que papo maravilhoso esse que a gente teve hoje aqui. Eu acho que a gente começou muito bem, né, a estreia, né, desse podcast. Se você gostou, então comenta aí, coloca aí nos comentários o que é que você achou.
Aí agora eu vou me sentir aquele youtuber, né? Vai, então, arrocha. Gostou? Então dá o like aí para que mais pessoas possam ver. Enfim, se não estiver curtindo aí o canal da IBC, então curte aí o canal da IBC, compartilha com as pessoas do teu GR, enfim, compartilha aí no WhatsApp, no Telegram. Acho que foi um tempo muito maravilhoso. Foi tanta coisa que a gente falou aqui, mas aprendemos tanto assim, né, através desse papo. Enfim, a gente vai ter ainda mais coisas aí pela frente, outros temas serão debatidos, mas essa aí eu deixo com a Aline para falar pra gente o que vem por aí. É isso aí, a gente vai ter muito mais aqui no Mais Bíblia Cast. Você vai ser desafiado a não perder nenhum dos programas, toda quarta-feira às 19h30 no canal do YouTube da IBC Fortaleza. Bem como você tem a oportunidade de ouvir depois esse podcast ou videocast e espalhar essa boa notícia aí para quem você quiser, quem você puder. Vamos ter outros convidados tão bons quanto o nosso amigo Joels, que vocês já conhecem, outras pessoas fazendo essa mediação, além do grande Oriano, da minha pessoa, que vocês já conhecem. É um prazer enorme. E não perca também os cultos aos domingos, às 8h30, às 17h30, onde também serão abordados temas como escatologia, cristologia e outros muitos, que você vai ser muito abençoado. Um grande abraço, que Deus abençoe. Esperamos você na próxima quarta. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Obrigada. Até a próxima. Obrigado por ter você aqui. Abraço! Valeu, Deus abençoe.